Amados, nós vamos para a palavra do Senhor e certamente o importante que eu quero que você saiba, que o cuidado de Deus sempre é de forma pessoal. E aquilo que você precisa nessa noite, aquilo que muitas vezes você está aí orando ao Senhor e achando que Ele não está observando, Ele está observando, e eu creio que essa palavra hoje vai ao encontro do teu coração, na necessidade que Deus colocou para eu falar com os irmãos nesta noite. E o Senhor até me deu um tema: creia, esta luta é para glorificar o nome do Senhor. Creia, essa doença é para glorificar o nome do Senhor. Creia, esse problema é para glorificar o nome do Senhor. Você não será derrotado, creia. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você crê nisso? Porque hoje Jesus vai passar aqui. Às vezes a gente pensa que Jesus só passa na multidão, né? Mas Jesus está aqui hoje. Ele sabia que você viria hoje com uma necessidade. E se você crer, você verá a glória de Deus. Tudo é fé. Se você colocar fé no seu coração, você vai sair daqui curado hoje. Então vai te operar hoje. Você crê nisso? Eu creio. Isso eu estou aqui adorando o nome do Senhor. O plano perfeito que Ele já fez na cruz para nós. Mas Ele está aqui hoje, Ele é vivo. Ele está vivo, amém? E é muito importante. Às vezes a gente está num ambiente de igreja, seja com muita gente, pouca gente, mas a gente às vezes está envolvido pelo ambiente só. Às vezes o ambiente da música, o ambiente da luz, mas a gente esquece que a pessoa principal está aqui e a gente não destaca a presença dele. Mas ele está aqui hoje para te abençoar. Amém? Então vou ler a palavra do Senhor em João 9, nós temos alguns textos. Sempre domingo, quando eu vou dar a palavra, eu dou uma palavra de reflexão. Então, nós vamos ler essa porção dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, mesmo se não, tem aqui na parte da tela também. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse: vai, lava-se no tanque de Siloé. Significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Senhor, muito obrigado a Deus, porque nós cremos no teu poder, cremos que tu estás aqui hoje, como todas as vezes que clamamos por teu nome. A tua presença é real. Ó Deus, tu é de eternidade a eternidade, mas há um diferencial quando os teus servos falam o nome de Jesus. E aqui nós temos, ó Deus, desde o início da adoração, nós temos declarado que o Senhor, a tua presença é real, que a tua presença, Senhor, manifesta, faz as coisas acontecerem. E eu te peço, Senhor, que tu abençoe cada um aqui. Eu não sei a necessidade do teu servo, mas tu conheces. Mas sei, ó Deus, se nós cremos, se nós depositarmos nossa confiança em ti nesta noite, essa noite será uma noite marcante, porque haverá milagre em nossas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Esses textos que nós lemos e fala sobre milagres, e realmente foi o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, né, da palavra de Deus, e falar sobre milagres, sobre cura, porque é uma das coisas que o ser humano precisa muito. A gente tem essa necessidade de tomar posse dessa bênção que Jesus já conquistou por nós. Nós já sabemos que o Senhor conquistou a cura em nosso lugar, então nós queremos tomar posse disso e muitas vezes, quando nós ouvimos as histórias bíblicas, isso vai nos acrescentar fé. Por isso que testemunhar, e nós vamos falar um pouco disso nesse texto, vai falar sobre isso, testemunhar o milagre é sempre importante. É bom que você saiba que Jesus está curando até hoje. É bom que você saiba que Jesus está nos livrando até hoje. Essa semana mesmo aconteceu um fato, não de cura, mas de livramento. Já vamos contar sobre cura.
Mas a gente está falando que o Senhor é tão presente no cuidado com a gente, que há detalhes que a gente fala assim, foi o Senhor que nos livrou. Na sexta-feira, nós temos o culto do renovo, um culto muito abençoado, às sextas-feiras, que buscamos a presença do Espírito Santo. Quem dirige esse culto é a pastora Cristiana. E eu deixei minha esposa aqui, fui buscar uma das nossas irmãs, que precisava que ela pudesse vir, e fui buscá-la. Quando eu estava vindo para a Paulo de Fantin, então a gente vira ali para entrar para vir para o Dr. Santamini. Então, o sinal estava aberto para a Dr. Santamini, e quem faz aquele cruzamento, quem sabe, faz o cruzamento ali antes para o Dr. Santamini, você tem que parar se o sinal estiver aberto, na direção reta, né? Não naquele cruzamento. E interessante não, aconteceu um fato que eu olhei, não via carro nenhum, não via mesmo, dava para passar tranquilamente, é só acelerar, passar. Mas sabe o que aconteceu? O carro estava distante, estava vindo, e quando eu fui, o gás acabou. Aí o carro faz... Eu falei, Senhor! E o carro estava vindo velocidade, porque normalmente a pessoa quando vem, sabe que você vai passar, e ele vai passar depois. E não vai esperar que você pare no meio da rua, né? E o carro começou a engasgar e eu não deu tempo de virar a chave, porque estava rápido. Eu falei, Senhor, misericórdia, o carro saiu. Aí eu falei, é livramento. Parece umas coisas assim tão... Claro que quem não imaginava que o gás ia acabar naquele momento, naquele instante, no cruzamento, mas sabe, é a presença de Deus guardando você. Então tudo que acontece, todas as ações, seja de libertação, seja de cura, é para a glória de Deus. Então, o que eu fiz ali, junto com a irmã que fui lá buscá-la? Nós glorificamos a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o carro não parou, porque não esperava que eu ia estar. Aí eu falei, olha, sabe o que aconteceu? O gás acabou, e aí não deu tempo, eu tive que ir no empurro mesmo do cheiro. Mas o Senhor, no cheiro, me tirou daquele lugar, né? Então, glória seja dada ao Senhor. Então, sabe o que é isso? É você começar a observar os pequenos detalhes, porque nós temos por costumes, quando a resposta não vem, quando as coisas não acontecem, ou quando, primeiramente, elas acontecem, nós não glorificamos o nome do Senhor. A gente acha que foi sorte, eu consegui safar. Não, tudo que você é servo de Deus, tudo que acontece, todo tipo de livramento, você deve levantar as mãos e dizer muito obrigado. Houve uma cura, seja ela simples, quando a gente fala simples, que não existe enfermidade simples, existem enfermidades mais sérias e menos sérias, mas não simples. Toda enfermidade é um problema que está passando no corpo. Né? Seja uma dor de dente, é um problema no dente, seja uma dor de cabeça, mas seja algo mais sério, né? Um problema na coluna, um problema nos ossos. Então, seja uma dor de dente, curou, melhorou, você diz, glória a Deus. A gente tem que glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor vai sendo honrado com isso. Porque a tendência nossa é logo perdermos a confiança de que Deus pode fazer. Ou perdemos a confiança de como queremos definir como Deus vai realizar esse milagre. E a gente coloca, porque acha que o Senhor, como ele faz um milagre X, ele vai realizar daquela forma com a gente também. Então, o tipo de cura que você teve, eu sei que se nós tivermos um momento, um culto de contar um testemunho, você vai contar o seu testemunho e Deus agiu de uma maneira com você. O que isso ajudou a quem está ouvindo? Ele fala, olha, Deus age. Mas aí, será que Deus vai agir? Você às vezes está passando o mesmo problema, ou aquela mesma situação, mas Deus não vai agir da mesma maneira com você para curá-lo. E você observando isso, você não fica assim, não deixa que o desânimo entre no teu coração. Porque uma das coisas que acontece com a gente é que a gente desanima. Porque a gente espera que aquilo que aconteceu às vezes com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquela irmã, também aconteça conosco da mesma maneira. Mas não é assim. E essa passagem mostra aqui um homem que era, a palavra de Deus diz, um cego de nascença, então a gente sabe que esse aqui nunca viu, nunca teve o prazer de ver um verde, uma cor, a rosto das pessoas. E a palavra do Senhor diz que as pessoas perguntaram a ele, a Jesus, esse homem está assim por quê? Quem é culpado? Ninguém é culpado. E às vezes a gente pensa numa palavra dessa, se a gente não toma, às vezes, também situações assim para nossas vidas. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou com essa dor? Por que essa enfermidade, estou cometida dessa enfermidade ou desta luta também? Não bota só para a enfermidade, nós estamos falando de enfermidade, mas essa luta também. Então,
a gente começa a achar que nós estamos, às vezes, estamos errando com Deus. Nós não estamos bem com Deus. Essa é a primeira seta que, às vezes, que por muitas vezes, entra na nossa mente para te paralisar. Porque a seta não é nada mais do que um gatilho, né? A gente chama de gatilho na nossa alma. A seta é isso. Se você entender sobre seta, para querer saber sobre seta espiritual, o inimigo só libera uma seta. O que é seta? Aí a pessoa pensa logo uma flecha vindo. Não, setas são gatilhos que vão na tua alma e que você não percebe, e às vezes, mesmo como cristão, você pode receber uma seta, uma palavra que entra na tua alma e diz: por que eu estou sofrendo isso? Será que eu estou mal com Deus? Aí você não está bem. Às vezes vem uma palavra assim, e aí você quer se acertar, você quer melhorar, você se esforça e não vê a resposta, aí o que acontece? Nós temos a tendência de achar que nossas obras, as nossas ações vão trazer a solução. E aí o que vem depois? Frustra as pessoas. As pessoas se sentem frustradas. Porque ela diz: eu estou fazendo tudo certo, eu estou agindo tudo legal, eu estou lendo a palavra, eu todo dia leio a palavra, todo dia eu tiro meu tempo, eu acordo cedo, como é orientado. Meu tempo é curto, eu acordo cedo, tiro meia hora antes, eu tomo meu banho lá rápido e tomo um café e leio a palavra, tiro essa meia hora, oro pelo trabalho, saio, porque eu sei que de noite eu vou estar cansado, mas não tem a solução. Então, se essa palavra, se essa situação ter chegado ao seu coração, joga por terra nessa noite. O Senhor vai jogar por terra essa palavra. Porque o Senhor vai operar na tua vida hoje. Porque essa luta que você está passando é para a glória de Deus. Amém? E esse texto aqui mostra que o Senhor vai agir na vida desse homem de uma maneira muito peculiar. Mas ele fala algo aqui, que diz assim: a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas no texto em João 8, 12, pode botar também? Diz assim, João 8, versículo 12. Ali na parte, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Né? Aí você, por que eu estou lendo esse texto? Porque assim, quando eu estiver no mundo, eu sou a luz. Então é só quando Jesus estiver? Não, ele diz: eu sou a luz. Mas olha só o detalhe. Jesus fala que ele é luz. E quem anda nele não andará em trevas. É algo espiritual. Mas ele está diante de quem? De um cego de nascença. Mas para que a palavra dele tenha o efeito, ele evidencie a palavra dele, ele sempre vai agir com um milagre. Para que a palavra dele tenha peso, ele fala: eu sou a luz, mas ele está diante de um cego de nascença. Mas para que a palavra dele tenha peso, sabe o que ele faz? Ele vai agir na vida daquele cego de uma maneira extraordinária. A palavra do Senhor diz que ele, nesse momento, no versículo 7, ele vai, no versículo 6, tendo dito isto, que ele é a luz do mundo, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. Há um motivo para ele ter cuspido, mas aqui, vamos só na questão aqui desse momento. Ele cospe no chão, não era... poucos casos de quando Jesus fez isso, mas ele cospe no chão, faz lama, passa na vista daquele homem, passa nos olhos daquele homem e manda que ele vá lavar o seu rosto, lavar o seu rosto ali no tanque. Esse homem foi. Diante daquele ato que ele sentiu, ele percebeu, o seu rosto estava com aquela lama, ele foi e a palavra de Deus diz que ele ficou curado. Por que ele ficou curado? Porque Jesus estava evidenciando a palavra dele, dando força à palavra dele. Presta atenção nesse detalhe. Jesus estava dando força à palavra dele. Diz: eu sou a luz do mundo. Para ele mostrar que ele é a luz do mundo, ele pega aquele cego na essência e diz: isso que ele está passando não é culpa dos pais, não. Não tem nada a ver, mas vai ser glorificado o nome do Senhor na vida deste homem. Aqui o nome do Pai, que ali era Jesus falando. O nome do Pai vai ser glorificado. E aí a palavra dele, para ter força, ele age e faz esse homem ver. Ele tem a visão estabelecida. Então, aprenda uma coisa. A gente tem falado que Jesus é o Senhor Jeová Rafá. Preste atenção nisso. Ele é o Senhor Jeová Rafá. Ele é o Senhor que cura. E para ele evidenciar essa palavra, ele quer que você tome posse hoje, porque ele quer curar você. Esse é o detalhe dessa palavra aqui.
O detalhe não está, porque aquele homem está vendo. O detalhe está na palavra de Jesus. Porque ele diz, eu sou luz. E se sou luz, esse homem cego não pode estar aqui perto de mim. Porque se eu sou luz e ele não está vendo, ninguém vai entender, é luz, mas ele, talvez, aí ele toca naquele homem com aquela lama e aquele homem passa a ver, claro, tem a ação dele, tem a atitude de fé, mas Jesus estava evidenciando a palavra dele na vida daquele homem. Então, eu quero pedir a você, que você comece a colocar o seu coração na palavra de Deus nessa noite. Porque tudo tem um propósito. E se o Senhor deu nessa noite a palavra de cura, uma palavra que você entenda o que é evidenciar a própria palavra do Senhor, é porque Ele quer fazer um milagre nessa noite. Ele quer fazer isso acontecer. Agora, como isso vai acontecer? É que você fala, Senhor, dá-me fé. Senhor, que eu possa entender que a sua palavra não é jogada no ar. Né? Quem precisa de cura? Eu vou levantar a mão porque eu preciso. Eu preciso mesmo. Não estou levantando porque para ser mais um, não. Eu tenho orado para o Senhor me curar. Eu tenho orado. E eu tenho falado, às vezes eu pergunto, Senhor, por que a cura ainda não chegou? Olha como nós somos, não é verdade? Eu estou falando algo que a gente passa. Às vezes, quando a gente vai liberar uma palavra, é porque nós temos as nossas interrogações, e aí o Senhor pega essas nossas interrogações e isso gera uma palavra para nos alimentar, para nos trazer fé. E o Senhor fala, agora fala para o povo o que você está fazendo, como eu estou trabalhando no teu coração. Aí o Senhor me trouxe essa palavra. Quando ele evidencia a palavra dele, e aí ele vai evidenciar como um milagre. Então, eu estou pedindo ao Senhor que nessa noite, a palavra deles venha com milagre nas nossas vidas. Que você saia aqui sem dor, que a sua coluna seja curada, que o seu sangue seja curado, que essa dor de cabeça acabe, que esse zumbido pare. Né? O zumbido é uma coisa terrível, irmão. Fica aquele o tempo todo na tua cabeça. Quem tem isso sabe como é que é. Eu espero que você não tenha isso. Nunca tem, em nome de Jesus. Já vai declarando que você não vai ter. Amém, irmãos? Quando a gente falar sobre alguma enfermidade, seja, cai por terra. Isso eu não vou ter, não. Já basta o que eu tenho. Amém? Mas a gente vai aprendendo aqui com a palavra do Senhor que esse homem, ele recebe a bênção porque o Senhor está querendo apenas evidenciar a palavra dele. Por isso que cada caminhada de Jesus, ele vai fazendo milagres. Aquele texto, eu vou pegar esse texto muito conhecido também, que Jesus, lá com João 11, não precisa ler, mas vou fazer a referência, 11:43, que é de Lázaro. Só falar essa parte, Jesus vai evidenciar algo também. Porque ele diz para aquelas irmãs, eu sou a ressurreição e a vida. Qual é a prova que ele é a ressurreição e a vida? Ele lançou no meio de tanta gente que estava ali chorando junto com Marta e Maria, o irmão morto há 4 dias. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele liberou uma palavra. Agora ele precisa fazer o quê? Evidenciar essa palavra. Ela tem que vir com autoridade. Mas só falar não daria resultado nenhum. Tanto é que Marta diz, eu sei que lá na frente essas coisas vão acontecer. O Senhor está dizendo, não é lá na frente, é agora. Porque quando Jesus está sendo manifesto no lugar, as coisas acontecem no momento. E Jesus está nessa noite aqui. E vai acontecer nessa noite. Por isso ele disse, Lázaro, vem para fora. Ele vai evidenciar o milagre, a palavra. E o milagre tem que acontecer. Aí Lázaro lá no sepulcro, vem, vivinho. Aí as pessoas falam, realmente, ele é a ressurreição e a vida. Teve base, teve autoridade. Porque uma coisa é você falar sem comprovar, não adianta nada, não é assim? Você fala alguma coisa, me comprova isso aí que está falando. Então não vale. Era isso que Jesus estava mostrando nesses textos. Quando no momento que ele fala a respeito de algo sobre ele, ele precisa evidenciar no coração das pessoas aquilo que ele falou. Outro detalhe que eu quero falar com os irmãos aqui, né, é Lucas 5, 17 a 26. Já estou indo para o terceiro ponto. Por isso eu quero que você preste atenção, porque eu quero orar por enfermos hoje. Eu quero orar por nós hoje. Eu quero orar para nós sairmos daqui curados hoje. Eu quero orar para os céus que estão abertos e os anjos vão vir com a ordem do Senhor para curar a gente direto. Que haja um mover de Deus nessa noite, um milagre de Deus, porque nós temos pregado a palavra do Senhor. Então, tem que acontecer. Porque não é a palavra do pastor Pedro. Não é a palavra do homem que eu estou falando. Se fosse a minha palavra, olha, não é a minha palavra, nem posso garantir isso.
O máximo que eu posso te dar é um remédio. E às vezes dá até errado. Deu até o remédio errado. Não pode acontecer? Mas Jesus está aqui. Ele é o próprio remédio. Ele é o próprio remédio. Ele é a solução para qualquer nível de problemas. Pode ser que o teu problema não seja enfermidade, seja algo sério, outra situação. Mas creia. Creia que o Senhor vai trazer uma resposta para você. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o texto de Lucas 5, 17. Então, a primeira coisa, eu falei em João 9, e depois eu vou voltar ao ponto João 9, e mostrei a vocês que no momento que um homem de nascença está ali cego, de nascença, o Senhor vai falar para os seus discípulos e ele vai resolver aquela situação e o nome dele vai ser glorificado, o nome de Deus vai ser glorificado. E aquelas pessoas se assustaram, se admiraram, aqueles que viram com o poder de Jesus. Agora, a gente vai para esse texto, né, desses paralíticos, desse paralítico que tem seus amigos. Lucas, vou colocar aqui, Lucas 5, 17. Vamos ler, é importante a gente ler esse, vamos ler todo, até o 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e abaixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Que pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, isso é o paralítico. Eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Observe esse texto aqui. Os amigos, pessoas, certamente amigos, a gente considera amigo porque ninguém vai levar um para ali, pegar, fazer força, se tiver no mínimo um carinho, uma compaixão. E certamente eu creio que eram pessoas próximas, pelo menos próximas. Se não foram amigos, eram muito próximos desse paralítico. Sabendo que Jesus estava realizando milagres, eles foram até lá, não puderam entrar na casa, o local estava cheio. Então eles decidiram, não pararam com a determinação, decidiram abrir um caminho. Foram por cima da casa, fizeram a abertura e desceram por fé, confiando que ele conseguiria chegar ali perto de Jesus e, quem sabe, Jesus liberaria a cura para aqueles homens. Foi esse desejo desses homens. Chegando ali, olha o que acontece. Jesus vendo a fé que eles tinham, vendo a fé dos amigos, não do paralítico, vendo a fé dos amigos, Jesus disse: homem, agora fala para o paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Pronto, era isso, resolveu. Só que houve dúvida a respeito dessa autoridade de Jesus perdoar pecados. Então, o que acontece? Jesus ativou uma palavra. Então, para que as pessoas soubessem que ele podia perdoar pecados, sabendo que eles estavam razoando nos seus pensamentos, e quem é ele? Só Deus pode perdoar pecado. Aí o Senhor disse assim: o que é mais fácil? Falar: estão perdoados os pecados, ou fazer esse homem se levantar daí e andar? Então, para que vocês saibam que quando eu ativo a minha palavra, acontece. Aí ele olha para o homem e diz assim: levanta, toma a tua maca e vai para casa.
O homem, no mesmo instante, ele é curado, os seus ossos têm força. Presta atenção, quem precisa de cura nos ossos. Quem precisa nessa noite cura nos ossos, presta atenção. O que Jesus está fazendo? Ele falou, perdoados estão os teus pecados. Ele ativou os céus, a palavra dele para aquele homem. Estão perdoados os teus pecados. E já estava resolvida a situação. O milagre já estava resolvido. Ia acontecer coisas maiores. Mas só que aqueles homens que estavam ali não achavam que Jesus podia liberar uma ativação dessa, a tal ponto que estavam usando o mundo espiritual, pelo qual eles achavam que só Deus poderia agir nesse mundo espiritual, nessa forma. Ele disse, quem é esse homem? Está blasfemando, ele não pode fazer isso. Aí Jesus disse, por que vocês estão razoando? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil falar? Falar para esse homem, estão perdoados do pecado, ou falar para esse homem que está aqui, levanta, toma a tua maca e vai para casa. Aí já mais fácil é falar isso. Mas que vocês saibam, quando eu ativo as coisas de Deus, acontece. Aí ele disse, homem, toma a tua maca, levanta, toma a tua maca. O homem, na hora, os ossos deles ficaram curados. Força nos ossos. E eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, ossos vão ser curados nessa noite. Colunas vão ser curadas nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Porque é a tua palavra que está sendo falada, Senhor. Ele ativou isso para que houvesse a evidência da palavra dele, para que as pessoas soubessem que ele pode perdoar pecados, ele faz o milagre. O milagre foi só para falar, eu posso perdoar pecados. Isso aqui é simples. Então por que você acha que Jesus não pode curar? Porque eu acho muitas vezes, digo, Senhor, por que tu não me curaste ainda? Porque você faz essa pergunta, eu também faço. Eu sou tão humano como você. Pastor, porque eu sou pastor, mas sou filho. Pastor é uma responsabilidade diante de Deus de cuidar das ovelhas do Senhor, apenas isso. Mas eu sou filho que nem vocês, sou discípulo que nem vocês, sou seguidor que nem vocês e tenho as mesmas perguntas que nem vocês. E aí eu me pergunto, Senhor, por quê? Então, Senhor, faz acontecer. E nessa noite, essa enfermidade tem que acabar. Porque o milagre não está vindo de uma palavra de qualquer pessoa. Está vindo direto do trono da graça. E eu creio que o Senhor vai liberar essa palavra, já está liberando essa palavra para nós hoje. Vai acontecer. Se está inflamado, a inflamação vai acabar. Se a célula não está funcionando, ela vai restaurar. Se há um tumor, esse tumor vai sumir. Se há um caroço, o caroço vai sumir. Porque não é a palavra do Senhor, ele vai evidenciar o milagre na tua vida. Então, glória a Deus, é importante. Então, vamos para o ponto aqui. Não deixe de testemunhar. Não deixe de testemunhar a bênção que você ou seu familiar recebeu. Uma das coisas que eu percebo que a gente faz após receber a bênção, e quando você, daqui a pouco, quando você receber a tua bênção, e o milagre vai acontecer. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite que toda influência, toda seta que vai tentar tirar a nossa fé, nós quebramos essa seta agora em nome de Jesus. Nós não vamos ter gatilhos na nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Blinda esse lugar nessa noite, Senhor. Blinda esse ambiente, Senhor, com a tua presença, Senhor. Orecando da Mai, em nome de Jesus. Então é muito importante que você, ao receber a bênção, não deixe de testemunhar. Às vezes nós deixamos de testemunhar, deixamos de falar. A palavra de Deus diz, voltando lá em João 9, vamos voltar ao texto. A palavra de Deus diz que esse homem, após ele ser curado, as pessoas começaram a ter teve algumas situações, né? Ele passou algumas situações. Eu digo assim, hoje temos centenas de pessoas que dizem ser discípulos de Jesus, e quando chega o momento de testemunhar, não fazem. É o momento de falar da bênção de Deus. Jesus te cura para a glória do nome dele. Se você é curado e não fala nada, você deixa de glorificar o nome do Senhor. Fui curado. Aí na hora, glória a Deus, daqui a pouco quando for contar, aí conta que tomou o remédio.
Aí conta que foi o médico. Não, irmão, não somos contra médico, não somos contra remédio. Glória a Deus pelos médicos, pelas operações que ele faz, pelos tratamentos que eles nos cuidam. Glória a Deus. Mas no momento que eu confiei que é o Senhor que vai agir, a glória será sempre do Senhor. A glória será dele. Mesmo que Deus use o homem. Jesus usou uma lama para evidenciar uma cura. Mas quem curou? Foi a lama? Foi a água? Ou foi o poder de Jesus? Mas Jesus usou a lama? Jesus usou a água? Então, Jesus pode usar o que ele quiser. O problema é como eu vou sair daqui tomando posse do que ele vai fazer. Eu tenho que tomar posse. Eu não sei como Deus vai fazer. Se ele vai botar lama na minha vista, né? Se eu vou colocar hoje a mão na minha cabeça, o zumbido vai acabar. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu vou tomar posse. Você vai tomar posse do Senhor, da bênção do Senhor. E vai testemunhar. Os pais desse homem aqui, não vamos ler o texto todo, mas ali do versículo 13 em diante, ele vai falar sobre isso. E ele vai dizer aqui, ó, no versículo 18 ao 23, deixa eu ler do versículo 18 a 23 para vocês entenderem. Os judeus não acreditaram que ele fora cego. Olha só, o homem é cego de nascença. E que ele havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então tem pessoas, presta atenção, tem pessoas que não vão acreditar que o milagre vai acontecer na tua vida. Se você contar que estava com um caroço, o caroço sumiu, ele fala, mas que nada, está enganado. Se você contar que você estava com uma dor, uma enxaqueca tremenda e acabou, as pessoas não vão acreditar. Às vezes a pessoa vai tentar tirar o quê? A tua fé. Eu lembro, esse caso é muito antigo, era do jogo, esses senhores já estão lá na Glória, era a voz da Marise. Eu nem era namorado da pastora Marise. Nem conhecia ela ainda, mas já conhecia os avós. Era da Peniel. E eles eram já idosos, acho que já estavam na faixa de 70, 60, 70 anos. Eles saíam da Peniel, da Rego Lopes, iam andando a rua sozinhos, não pegavam carro, eles não gostavam de pegar carro. Ônibus, eu desculpo, naquela época é difícil táxi, né? Ônibus. E aí eles vinham andando até o Estácio, subiu a comunidade do Estácio a pé, mas ela não teve um problema que ela não podia comer, teve um problema no estômago. E naquela noite, eu estava nesse culto da Peniel, e naquela noite ela recebeu uma palavra de revelação que o Senhor estava curando o estômago. Problema no estômago, melhor. Problema no estômago, queimação, essas coisas que a gente pensou, refluxo, essas coisas. Ela tinha um problema. E ela tomou posse. Eu não esqueço esse testemunho. Tem anos. E ela tomou posse. Ela foi para casa com o esposo, o Sr. Floriano, a pé para casa. Subiu o morrinho, comunidade, do Estácio até a casa dela. Quando chegou em casa, eu acho que lembro que eu não sei se tinha uma feijoada ou um mocotó. Isso já era de noite. Carne de porco, né? Tinha uma carne, uma comida pesada. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, eu estou curada. Caiu em cima da comida. Ela, senhora, ela caiu em cima da comida e pá, comeu de noite e não teve nada. Foi curada completamente. Sabe o que acontece? Você tem que tomar posse. Porque a hora que você tomar posse da cura, vai vir uma situação. Uma situação, alguém vai falar assim, eu sinto a cura, eu sinto a cura. Como está a cura? Está aí o problema. Mas eu sinto que Jesus me curou. Vamos pedir ao Senhor hoje um sinal. Irmão, vocês estão aqui hoje comigo? Já que Jesus nos trouxe nessa noite à toa? Não foi. Jesus trouxe porque Ele quer fazer alguma coisa. Vamos pedir ao Senhor para que Ele venha com um sinal, queima essa enfermidade. Você sinta queimar a enfermidade. Você sinta o calor lá nos teus ossos, nessa enfermidade, no teu intestino, no teu estômago. Você sinta o queimar do poder de Deus. Ô Senhor, então, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite um milagre, Senhor, e Senhor, que seja evidenciado, Senhor, sentindo, que os teus servos sintam o calor, o poder, Senhor, da tua cura nos corpos deles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E os pais deles começaram a ter dificuldade, né? A palavra de Deus diz que os pais não quiseram falar. Aí falaram assim, é esse seu filho? No versículo 19. Então perguntaram, é esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, que idade ele tem?
falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Para você ouvir isso hoje, você vai ser expulso da igreja? Você não está nem aí. Mas naquela época o negócio era sério. Ser expulso de uma sinagoga, como ele ia para outra? Se a sinagoga era local. Então ele ia perder toda a convívio de pessoas. E às vezes, sem perceber, na hora de nós testemunharmos, às vezes nós estamos em outro ambiente, em ambiente que não é cristão, porque às vezes você tem situações que é fácil nós testemunharmos do pastor. Pastor, eu fui curado. E aí o triste é você ouvir que a pessoa diz assim, mas não conta para ninguém. Isso é terrível. Isso deve entristecer o coração de Deus. Irmão, quando você for ter uma bênção, permita que eu conte o teu testemunho. Não pare disso não, porque isso fecha o nosso céu. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Eu quero ter a liberdade de dizer, o irmão tal foi curado disso, você daí dá um glória a Deus, fui mesmo. Fui mesmo, pastor. Mas aqui, elas ficaram ali, Então não faça isso. Não deixe acontecer isso que esses pais fizeram. Eles podiam ter testemunhado, mas não testemunharam. Às vezes por medo, por vergonha, por acanhamento. O que vão pensar? Irmãos, você sabe o que você está passando? Por que vai pensar o que vão pensar os outros? Amém? Não deixa a dúvida, os medos ou mesmo a dificuldade ofuscar a tua visão naquilo que o Senhor tem para te conceder. Eu peço ao Senhor, e quero que você esteja nessa oração comigo, peço ao Senhor, não deixa eu ficar com meus olhos ofuscados na questão da tua bênção. Tem uma bênção para mim, eu não vou perder aquilo que tem para me conceder. Não vou deixar que nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma palavra venha ofuscar aquilo que Deus tem para mim. Amém? Fala aí, Senhor, eu não vou deixar que nada ofusque aquilo que tu tens para mim. Honre o Senhor, fale a respeito da bênção que Ele tem. Olha o primeiro testemunho que Ele deu, versículo 8, 11, para nós já podermos orar. 8 a 11. Seus vizinhos, que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram, não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Ou dizia, não, apenas se parece com ele. Porque é assim mesmo, quando a gente é abençoado, a gente até muda, né? A gente anda assim, quando está com dor, outra coisa, a rosto está, às vezes, mais preocupado, é normal, porque o corpo está sentindo. Às vezes até vai andar com mais dificuldade, às vezes está o joelho doendo, você já anda com pouco de dificuldade, mas quando você está bem, você já vem todo, né? Vem até dançando, né? Vem até dançando, alegre, aí fala com todo mundo, né? Aí a pessoa, poxa, está bem. Então estranharam, como esse homem é ele? Aí olha que a palavra de Deus diz, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ele não negou. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram ele. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou os meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Simples testemunho. Irmão, não precisa ter dificuldade, não. Eu estava com caroço, sumiu. Eu estava com uma dor, sumiu. Eu estava com um problema no estômago, parou de ter refluxo. Acabou. É assim mesmo. É só isso, é só falar que foi Jesus que fez. Amém? Ele perguntou, onde está esse homem? Ele, não sei, disse ele. Então esse foi o primeiro testemunho. Olha o segundo testemunho, no versículo 24 e 25. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu sei que eu era cego. Eu sei que eu tinha problema na coluna. Agora, olha só, movimento, abaixo, danço, sento, faço agachamento. Não tenho mais problema de coluna. Amém? Então, é isso que eu quero que você tome posse hoje. Então vamos ficar em pé. A palavra já foi liberada. E nós vamos orar para pedir ao Senhor que faça acontecer. Se Ele libera uma palavra, é que Ele vem iniciar com milagres. Eu estava mostrando hoje que esse problema que a gente passa, essa luta que a gente passa, eu sei que a gente tem outras lutas, mas hoje eu estou falando realmente focado na questão do corpo, na questão da dor, na questão de uma enfermidade.
Ah, pastor, eu estou bem. Então você me ajuda em oração. Me ajuda para ajudar os outros que precisam. Porque só sabe o que é o problema da dor no corpo quem passa. Por isso o Senhor disse, não é para entristecimento desse homem, não é para ele se sentir culpado com nada. Isso vai ser a manifestação do poder de Deus na vida dele. Porque eu estou assim, eu quero a minha cura. Todo dia eu falo, Senhor, eu quero a minha cura. Eu quero esse milagre. Eu não quero estar com esse problema me perturbando. Então pode ser que você esteja assim também. Então fala ao Senhor, se hoje tu preparou, hoje é o dia do milagre acontecer, então é hoje que eu vou tomar posse. Se hoje, até agora, é para a tua glória, então é hoje que a tua glória vai se manifestar. Não vai ser amanhã, vai ser hoje que a glória do Senhor vai se manifestar. E quando o Senhor passar, irmão, se você sentir calor, se você sentir que o seu corpo perdeu a força, irmão, não, olha, hoje eu não quero que nem se assuste com nada. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer. De repente você pode perder a força das pernas, senta, se der tempo de sentar, senta. Se perdeu força, senta. Se cair, aí segura aí. Mas se perder a força, porque na hora que Deus opera, eu não sei como Ele vai operar. Para um ele cuspiu, para outro ele falou, para outro ele disse assim, para outro ele liberou a palavra. Eu não sei como o Senhor vai agir nessa noite. Mas eu sei que algo bom vai acontecer. E você vai glorificar o nome do Senhor. O milagre vai acontecer. Em nome de Jesus.